Oi pessoal, tudo bem? Mais uma linha de arte da gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é música. E aí a gente vai ver a junção, a conexão da música com as imagens. A gente vai, logo quando a gente pensa em música e imagem, a gente já pensa direto num videoclipe, né? Mas a gente não vai só falar de videoclipe. A gente também vai falar das trilhas sonoras dos filmes e de novelas e de séries, que também é uma das grandes representações de música e imagem ao mesmo tempo, ou seja, de duas narrativas que dialogam, a imagem vai dialogar com o som. Então, são duas narrativas diferentes, dois tipos de arte diferentes, dois tipos de comunicação diferentes, que vão se unir num só. Então, a gente tem a comunicação visual, a imagem, o que a imagem quer dizer, e a gente vai ter o que o som vai representar junto daquela imagem. E aí, as trilhas sonoras são exatamente isso. Uma história, a gente tem uma história que existe, imagética, certo? De imagem. E aí a gente vai ter uma música que vai acompanhar paralelamente, ou seja, uma outra forma de expressão que vai seguir junto daquela imagem para dar um sentido a mais. Não só nos filmes, não só nas novelas, não só nas séries, e aí a gente vai vir para o videoclipe. Os videoclipes, eles começaram a estourar a partir da década de 1980. E aí, porque a gente também tinha um trabalho maior feito com vídeos, o cinema estava no auge, grandes produções e muita produção. O cinema, claro que é mais antigo, mas a produção estava muito maior na década de 80. A gente tem aí uma gama de filmes maravilhosos, inclusive. É, então, não foram só os filmes. Então, o pessoal que fazia música também começou a entrar nessa onda de vídeos e aí começaram a criar uma nova, digamos que um nível a mais para a música. A música estava naquele nível massa que todo mundo estava ouvindo, mas aí era como se faltasse algo para deixar ela com mais textura, para deixar ela mais acessível para todo mundo. Porque a gente também tem isso de tipos de pessoas. Tem pessoas que são mais visuais e precisam ver uma imagem e não só ouvir. Tem pessoas que são mais auditivas e elas conseguem ficar satisfeitas, aquilo faz sentido para elas só ouvindo. A gente tem pessoas que precisam sentir as coisas, pegar nas coisas, tocar, sentir a textura com o tato, com o olfato, com o paladar, mas aí a gente vai ter quem necessite realmente dessa imagem. Então, digamos que a música subiu de nível quando se uniu à imagem. E a gente vai ter isso também no teatro, quando a gente tem uma ópera, que a gente vai ter imagem, a representação, e aí a gente vai ter também a música. Então, ela vai andar junto. A gente tem musicais. Quando a gente também tem um espetáculo de dança, aquela expressão corporal, ela está sendo visual. E aí a gente vai ter a música que vai acompanhar essa expressão corporal, esse efeito visual também. E com relação aos videoclipes, eles surgiram lá em 80, eles cresceram lá em 80, mas nos anos 2000 é que eles criaram mais força ainda, porque a gente tem uma expansão maior deles com a internet. A gente tem a criação do YouTube, dos canais de streaming, então a gente vai ter uma, uma arte visual e também musical, chegando a mais pessoas ao mesmo tempo. A gente sabe que a internet expandiu e junto está expandindo todo o conteúdo que tem dentro dela. Então a gente vai ver que o videoclipe, a imagem com música, ela vai chegar para mais pessoas de outras formas que não só filme, que não só série, ou que não só um vídeo sendo visto na televisão. Eles podem hoje acessar o computador e procurar qualquer vídeo em qualquer momento. E aí
trouxe um vídeo pra vocês, que é um dos clipes que eu mais adoro, um videoclipe que eu adoro, que ele vai juntar isso da dança, ele vai juntar o som e ele vai juntar a imagem. A gente vai ter não só a imagem dançante, mas como todo um cenário. O clipe é Chandelier, da Cia. Ele tem uma coreógrafa, que é a Maddie Ziegler, e ela vai fazer toda uma expressão. A dança dela diz tanto quanto a música, a letra da música. Então, eu vou passar um pedacinho aqui para vocês e já já a gente continua com outro assunto que também tem a ver com música e imagem, mas que eu quero falar para vocês e é uma dica também para vocês procurarem e assistirem. Vamos lá ver o clipe? Esse clipe é maravilhoso, né? Vou deixar o link aqui para quem quiser dar uma sacada nele todo, completo. Não passei ele todo aqui também porque senão vai ficar uma aula extensa e também por direitos autorais. Passei um pedacinho só pra gente ver. E aí a gente sente como a expressão dela, a dança dela acrescenta nessa música. A música é muito bonita, claro, não tirando o mérito da música, mas como a performance da Maddie Ziegler acrescenta nessa música, nesse clipe, e o cenário, que aí depois a gente vê mais pra frente, mas a gente pode também analisar o cenário, aquela casa, como é que se encontravam as coisas, toda uma discussão, ou seja, a imagem traz toda uma discussão para a música, então vai aumentar a análise que a gente teria de uma música, a interpretação que a gente teria de uma música. Então por isso que é tão importante aí essa junção, essa conexão da imagem com a música. E aí falando de um projeto que eu disse que eu ia falar para vocês, em 2009 foi lançado um projeto que o nome desse projeto é Sofa Sounds. Vou colocar o nome aqui para vocês verem como é. E Sofá, ele vai ser uma abreviação para Songs for a Room, que seria mais ou menos uma tradução livre, músicas, canções para ambientes pequenos, certo? Para um quarto, para um ambiente pequeno. E o que é esse projeto? Esse projeto, ele juntou uma comunidade de músicos do mundo inteiro, são 190 países, incluindo o Brasil. E aí, eles fazem pequenos shows com artistas não tão conhecidos do grande público. Por quê? Eles acham que essas pessoas, e é verdade, não é só achar, essas pessoas não têm oportunidade de fazer shows, elas não são chamadas porque elas não tiveram a oportunidade de serem conhecidas. Então, elas fazem shows pequenos. E aí esse projeto é justamente para lançar esses artistas que ainda não são conhecidos. Então o que é que acontece? Você tem três formas de participar desse projeto: se apresentando como artista, assistindo aos shows, às apresentações, ou sendo um anfitrião, ou cedendo a sua casa, porque eles pegam casas ou estabelecimentos pequenos, porque o público são de 50 pessoas. Então você pode participar dessa forma. Acho que o projeto agora, claro, por causa da pandemia também não está funcionando, mas vou colocar para vocês também o link do projeto aqui. Bem legal o projeto, tem uns vídeos muito legais e eles gravam essas apresentações e lançam na internet. Ou seja, não é só 50 pessoas, porque a gente pode pensar, mas esse pessoal não é conhecido e 50 pessoas não vai fazer tanta coisa. Só que esse projeto é bem conhecido e eles colocam os vídeos que são gravados das apresentações. Eles gravam toda a apresentação em alta resolução e lançam no canal deles aqui no YouTube. Vou colocar também o link deles para vocês conhecerem. É um projeto muito legal. Hoje eu vim cheia de diquinhas. E a gente também tem várias edições no mundo. Não é só, não é uma trupe que sai andando, não é um grupo que sai andando de país em país. Na verdade, os países têm as suas edições. A gente tem o Sofa Brasil. Então, a gente tem o Sofa Rio, se eu não me engano. Também tem as distribuições deles dentro do Brasil, nos estados.
Então a gente pode dar uma olhada e também prestigiar o trabalho desses artistas. Outros artistas que a gente também vai dar uma olhada são artistas aqui da terra, para a gente também dar essa ênfase aos nossos artistas. Uma boa parte dos artistas, a gente tem artistas incríveis e que ainda não são reconhecidos, porque a gente sabe que tem uma cultura que tem os artistas de grande porte, que são os artistas que passam na TV, mas que a gente também não pode deixar de dar a ênfase aos nossos artistas da terra, aos nossos artistas que ainda não alcançaram o grande público, mas que nem por isso são menos talentosos e menos importantes, certo? Mais pra frente eu vou colocando aqui umas dicas. Hoje foi esse projeto do Sofá Sounds. Depois coloco mais algumas dicas aqui, é bom porque a gente vai vendo, vai conhecendo alguns artistas ou vai vendo alguns que a gente já gosta. E é isso aí, pessoal. Beijo pra vocês e até a próxima aula.